Do vírus Ômicron à guerra do Putin. Este é o encerramento do diário de uma pandemia. Começamos o ano de 2022 com alerta sobre o tsunami de novos casos de Covid provocado pela variante Ômicron. A cepa mais contagiosa do vírus, porém com efeitos mais brandos por encontrar grande parte da população já vacinada. Mais uma vez, as festas de Réveillon, com shows e fogos de artifício, foram canceladas na maioria das cidades. Mas algumas realizaram o evento com aglomerações mesmo assim. O Brasil voltou a ter 220 mil novos casos de Covid por dia nessa nova onda de variante Ômicron, aumentando em 500% os casos. Entre os não imunizados estão 90% dos óbitos, que voltaram a atingir mais de 1.000 mortes por dia. Em janeiro, os hospitais cancelavam as visitas e os voos também eram cancelados pelo alto número de profissionais de saúde e das tripulações das aeronaves que entravam em quarentena por estarem infectados, enquanto o Bolsonaro abria a latrina da boca dele para falar merda, ou afirmar que a variante Ômicron era bem-vinda ao Brasil. Foi quando finalmente começou a vacinação da população infantil pelo SUS, com um menino indígena Chavante sendo a primeira criança imunizada no Brasil. E o meu neto Leonardo, de 5 anos, tomou a sua primeira dose de vacina pediátrica. Enquanto isso, a estiagem pela falta de chuva no Rio Grande do Sul provocava a maior seca dos últimos 20 anos, com centenas de municípios decretando estado de emergência. Milhares de famílias ficaram sem água para beber, lavouras inteiras foram perdidas e animais esqueléticos vimos na TV morrendo de fome e sede nos campos gaúchos. Por 2 semanas seguidas, a temperatura esteve acima de 40 graus, batendo todos os recordes de calor no estado gaúcho. É a crise climática negando os negacionistas. Ainda em janeiro de 2022, o projeto de novo ensino médio passou a ser implantado gradativamente no Brasil. A principal novidade é que parte da carga horária, cada aluno poderá escolher as disciplinas que mais interessam entre algumas opções. O polêmico nesse novo ensino médio é que as disciplinas de educação física, arte, sociologia, filosofia, literatura e língua espanhola só farão parte do grupo de disciplinas obrigatórias em um dos 3 anos. Nos 2 outros anos, dependerá da área de escolha de cada aluno. Outra novidade é que serão ministradas 3 novas disciplinas: Projeto de Vida, de orientação vocacional, Mundo do Trabalho e a disciplina de Cultura Digital. As demais disciplinas, do chamado itinerário formativo, são as já usadas no Enem: linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, todas com as suas tecnologias. E mais a disciplina de formação técnica profissional, para oferecer uma opção de formação técnica. Entrando um pouco no mérito dessa reforma do ensino médio, que se constitui na flexibilização curricular, me parece uma precarização do ensino em geral dos pobres e terceirização do ensino público. Serão contratadas pequenas escolas privadas de AutoCAD, Excel, design gráfico e de jogos e vídeos, sem que os governos estaduais melhorem a estrutura das escolas públicas. Vão contratar cursinhos precários de penduricalhos digitais, ao invés de investir em formação geral para os estudantes poderem concorrer com os alunos de escolas particulares no Enem, para ter acesso às vagas dos cursos de universidades públicas. Ainda em janeiro, morreu Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo e influenciador digital, que deu um embasamento teórico e de atitude de ódio na política para a nova direita brasileira. Morreu em consequência da gripezinha Covid. Parece um castigo merecido, porque até o fim da vida praticou seu nefasto negacionismo da pandemia e das formas de se combater o vírus. Era contra o distanciamento social, o uso de máscara e a vacinação. Vá de reto, Satanás. E em meados de fevereiro, finalmente foi dado o início das aulas presenciais obrigatórias para todos os níveis estudantis, quando cerca de 80% da população já estava com a segunda dose da vacina no braço. Contudo,
a volta às aulas presenciais não foi para todos, por causa da falta de professores, de funcionários, da limpeza e da merenda, a falta de transportes escolares e das condições estruturais das escolas públicas. Para piorar a situação, muitas escolas perderam por evasão escolar até a metade dos seus alunos durante os 2 anos de pandemia, em consequência das frustradas tentativas de ensino remoto que não obtiveram bons resultados. Então estourou a guerra do Putin, no dia 24 de fevereiro de 2022, com a invasão das tropas da Rússia na Ucrânia. Era só o que faltava. Começaram uma guerra para matar gente em plena pandemia, que se arrasta matando gente por 2 anos. É sabido que a alegada motivação do presidente da Rússia com essa guerra era para impedir que o país vizinho entrasse para o grupo de países do Tratado Militar do Ocidente, da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, que é arqui-inimigo dos russos desde os tempos da Guerra Fria contra a falecida União Soviética. Diante do avanço da OTAN sobre os países do leste europeu que faziam parte da área de influência soviética, o Putin resolveu tensionar a diplomacia geopolítica. Primeiro armou o circo de guerra dizendo que era um mero treinamento militar, enquanto exigia as garantias de que a Ucrânia não entraria na OTAN. Diante das negativas, de repente Putin começou uma guerra por iniciativa pessoal, contra tudo e contra todos, invadindo o território vizinho. Até o Noam Chomsky, grande intelectual norte-americano, teria comentado que se fosse o contrário, se o México, país vizinho dos Estados Unidos, estivesse por entrar numa aliança militar com os russos, o presidente americano Biden também iniciaria uma guerra contra o México, alegando ter que garantir a segurança de suas fronteiras. Chomsky também referiu que qualquer líder russo, mesmo que fosse o Gandhi, teria preocupação da segurança com o avanço da OTAN na Ucrânia, sobretudo porque o sentido de existir da OTAN se perdeu como força de defesa. E assim, entramos no mês de março de 2022, dando opiniões e polêmicas nas redes sociais, onde todos nos tornamos entendidos sobre geopolítica e suas injustificáveis guerras. Sobretudo quando Putin, ensandecido, aproveitou o conflito iniciado por ele para ampliar o campo de combate diplomático, ameaçando com repercussões mais sérias caso houvesse o alinhamento da Suécia e da Finlândia com a OTAN. Ameaçou com consequências nunca antes vistas na história, entendido por todos como uma ameaça de uso de armas nucleares. Pelo outro lado, a pequena Ucrânia deve ter suas razões históricas e culturais de buscar um reforço militar na OTAN para se proteger contra a segunda maior potência militar do planeta, diante das atitudes expansionistas dos russos que já incorporaram recentemente o território da Crimeia em 2014 e já dominavam os 2 territórios separatistas pró-Rússia na Ucrânia. O Marcos Rolim comentou, a meu ver, o que faltava ser dito nesse debate, é que o fato dos países do leste europeu terem ficado submetidos por 70 anos aos governos sanguinários de Moscou e que por isso têm razão de sobra para temer o expansionismo russo. São países que já sofreram massacres do grande irmão soviético com seu ideal expansionista da grande Rússia, ideal agora buscado com o pequeno czar Putin. Foi como num grito de carnaval. O Putin botou seu imenso e poderoso bloco russo na rua, desfilando com todas as suas alas. Inclusive, ele fez questão de avisar que a sua bateria nuclear estava de prontidão, se alguém se metesse nesse seu desfile na passarela do território ucraniano, insinuando, mais uma vez, que não hesitaria em provocar a Terceira Guerra Mundial com o uso de bombas atômicas do seu arsenal. Começou então a invasão russa com uma tática de cerco do país por todos os lados, evoluindo com seus carros alegóricos de tanques e aviões, com lançamento de efeitos especiais pirotécnicos de mísseis, assistindo pela televisão as explosões dos prédios residenciais pelas cidades em que os desfiles de blindados russos passavam destruindo tudo, deixando as cidades em ruínas. Os invasores russos seguiram matando quem encontrasse pela frente e forçando a população a fugir em pânico do seu próprio país, que ficou submetido aos horrores da guerra.
Milhões de ucranianos em êxodo buscaram asilo nos países vizinhos como refugiados da guerra do Putin, que em sua loucura promovia combates ao redor da maior usina nuclear da Ucrânia. O mundo assistiu horrorizado pela TV um dos prédios dessa usina nuclear incendiando, sendo que uma outra usina nuclear de triste memória, a de Chernobyl, já estava sob domínio russo. Enquanto isso, o povo ucraniano luta heroicamente contra o poderoso exército invasor, liderado pelo Putin, que é a principal liderança política da nova extrema-direita no mundo. Portanto, é paradoxal essa situação que a tendência dos setores de esquerda mundial ponderar sobre as possíveis razões russas para esse massacre de um povo. Pois nesse momento conjuntural, isso é estar ao lado de figuras desprezíveis da extrema-direita como o Trump e o Bolsonaro. Putin é tudo de ruim. É contra os direitos humanos, é homofóbico, é uma ameaça ao meio ambiente, à democracia e à paz. No início, se pensava, eu pelo menos pensava, que os russos iam ocupar apenas os 2 territórios separatistas pró-Rússia da Ucrânia, que já dominavam, e negociar o final da guerra, exigindo que a Ucrânia assuma a neutralidade militar de nunca entrar na OTAN. Claro que, de lucro, a Rússia ficaria com os 2 territórios separatistas funcionando como um almejado escudo de proteção de suas fronteiras contra a OTAN. Mas o Putin traiçoeiramente partiu para uma invasão imperialista de toda a Ucrânia, rumo à capital Kiev, para derrubar o presidente eleito do país e colocar um fantoche russo em seu lugar. O perigoso Putin foi o primeiro líder mundial a ameaçar o uso de armas nucleares num conflito bélico, o que mergulhou a humanidade numa nova era das trevas, numa nova Guerra Fria que começou muito quente, com o agravante de ter a gigantesca China como aliada dos russos. Do outro lado, o presidente americano Biden retrucou: não entraremos na guerra da Ucrânia, mas se a Rússia invadir 1 centímetro de um território aliado da OTAN, entraremos numa guerra mundial. E os países do Ocidente passaram a anunciar novas sanções comerciais na guerra econômica, excluindo os bancos russos do sistema bancário internacional, o tal SWIFT. E congelando as fortunas dos magnatas da Rússia para provocar o isolamento político e econômico dos russos. O relógio do juízo final para o fim do mundo disparou o alarme do planeta. Assim, ao final deste primeiro trimestre de 2022, neste quadro de guerra no cenário mundial e de início da feroz campanha eleitoral presidencial no Brasil, e com as quedas dos números dos infectados de Covid nos óbitos para menos de 500 mortes por dia, a temática desse diário de uma pandemia parece ter decaído de importância. Concluo que deve ser o momento de encerrarmos essa narrativa, uma vez que novas variantes do vírus já estão surgindo, como a Deltacron, e esse combate não vai acabar nunca mais. Daqui para diante, a Covid deve ir decaindo para um enfrentamento de rotina, com novas doses de vacinas e com uma gripe perigosa para a saúde pública no calendário nacional de vacinas do SUS. O momento de encerrarmos esse diário de uma pandemia é especialmente agora, que com 660 mil brasileiros mortos, completamos 2 anos de surgimento da Covid entre nós, e que vários estados brasileiros estão finalmente liberando geral para não exigir mais o uso de máscaras em lugares abertos e fechados, inclusive nos transportes públicos. Estamos, pois, voltando à rotina da vida normal, portanto, não preciso mais dessa terapia de autoajuda de narrar espantado a experiência aterrorizante de se viver pela primeira vez uma pandemia altamente contagiosa e letal. Encerro aqui esse diário de uma pandemia com meus gritos finais contra esses 3 pestes: fora Covid do mundo, fora Putin da Ucrânia e fora Bolsonaro de Brasília. Encerrado aqui o diário de uma pandemia.